Pois é, e para falar sobre como estão os casos de violência contra a mulher aqui no município e também sobre os avanços representados pelas medidas protetivas, nós recebemos aqui no estúdio a titular da Delegacia da Mulher, a doutora Francine Bergamini. E também participa do nosso bate-papo a cantora Laura Jean, que vai colocar um pouquinho de música na nossa conversa. Boa noite, Laura. Boa noite, Francine. Obrigada pela presença de vocês. É um prazer estarmos aqui, podendo passar para a população a situação de Guarapari hoje com relação à violência doméstica. Pois é, inclusive eu queria começar já falando com você, Francine. Como é que estão esses casos de violência contra a mulher aqui no nosso município? Olha, nós tivemos um aumento nos registros de boletim de ocorrência e inquéritos policiais instaurados, comparado aos os dois primeiros meses do ano passado. Nós tivemos um aumento de quase 30% de boletins de ocorrência e inquéritos policiais instaurados. Quando as pessoas me perguntam, mas na verdade a violência doméstica ela aumentou? Não, a violência doméstica ela sempre existiu, não só no nosso município, mas em todo o país. O que aumentou, na verdade, foram os registros. As mulheres passaram a denunciar mais. As mulheres elas têm acesso à informação, elas estão mais encorajadas a denunciar. Em razão disso, os registros aumentaram em quase 30% esse ano. Ou seja, as mulheres elas estão confiando mais, né, no poder de polícia na hora de denunciar esses casos, até pelo fato de ter mulheres também como delegadas, né, que estão lá dispostas a ouvir o que elas passam dentro de casa. O que acontece é que a Lei Maria da Penha, ela deu uma efetividade, um rigor maior no tratamento da violência doméstica. Hoje é possível a prisão em flagrantes. Antes de 2006, não era possível, a mulher chegava agredida, se fosse considerada uma lesão leve, não seria possível efetuar a prisão em flagrante. Era considerado crime de menor potencial ofensivo, o agressor chegava na delegacia, fazia uma autuação de termo circunstanciado, ele assinava aquele documento, se comprometendo a comparecer em juízo e voltava para o lar em companhia da vítima. Hoje em dia, precisa que a mulher faça a denúncia ou qualquer pessoa pode denunciar uma agressão sofrida por uma mulher? Veja bem, nós temos 5 tipos de violência. Nós temos a violência física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial. Com relação à violência física, a lesão corporal, hoje, o Supremo entende que a ação é pública incondicionada. O que significa isso? Da mesma forma como acontece num crime de roubo, num crime de homicídio, a autoridade policial, tomando conhecimento do fato, ele deve agir de ofício. Então, se um vizinho percebe que o marido está agredindo a sua esposa, imediatamente ele pode ligar para o 190, a polícia, chegando na casa da vítima, constatando aquela lesão corporal, deve encaminhar para o plantão da 5ª Regional. A autoridade policial, verificando aquela situação, ele deve autuar em flagrante, independente da manifestação da vítima. No caso do crime de ameaça, violência psicológica, a lei diz que depende de representação. Uma vez constatada a ameaça, a vítima é encaminhada para a delegacia. É perguntado para a vítima, você deseja representar? Se ela falar que não, mesmo ficando evidenciada aquela ameaça, a autoridade policial não pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Mas no caso da agressão propriamente dita física, independente da mulher querer ou não, se a polícia souber, ela pode agir. Lesão corporal independe da vontade da vítima. Ok. Até porque isso acaba influenciando toda a família, né? Os filhos sofrem com isso, os próprios familiares e não apenas a mulher. Exatamente. O que acontece muito? Principalmente nos casos de prisão em flagrante. Quando o agressor ele é preso, encaminhado para o presídio, a família, principalmente do agressor, passa a fazer uma pressão psicológica na vítima. E muitas vezes ela vai à delegacia tentar se retratar daquela, vamos colocar assim, representação, que hoje não existe mais, né, esse termo representação para lesão corporal. Ela vai à delegacia tentando retirar a queixa, só que não é possível. Certo. E você verifica que, na verdade, ela está se sentindo constrangida, ela não quer retirar, mas por pressão da família, ela vai à delegacia tentando se retratar.
Certo. Bom, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais com a Francine. E também vamos ter música com a Laura. Vamos tocar alguma coisinha, Laura, para a gente poder ir para o intervalo? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar. De tantas mil maneiras que eu posso ser, estou certa que uma delas vai te agradar. Você pode me ver do jeito que quiser, eu não vou fazer esforço pra te contrariar. Beleza, depois eu... muito rápido, fica um pouquinho... Gostar de rosas, de rosas, de rosas, acompanhadas de bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, de rosas, de rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Bacana, a gente está de volta agora ao som da cantora Laura Jean, que junto com a titular da Delegacia da Mulher, fala com a gente aqui hoje, nesse dia especial, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Laura, você que canta, né, na noite, você já teve esse desprazer de presenciar algum fato desse, de violência contra a mulher ou não? Olha, graças a Deus, não. Eu me sinto até lisonjeada, porque eu já toquei em vários tipos de lugares, né, de bares e tal, e graças a Deus nunca presenciei. Eu nem sei qual seria a minha reação se eu visse. Talvez eu pararia de tocar, não sei, porque é uma coisa muito complicada. É difícil, né? É muito difícil. Você não aceita, né? Você não vai aceitar uma coisa dessas. Até porque nós, mulheres, a gente gosta, como disse a música, né? A gente gosta de rosas, de carinhos, e não de agressão física, e nem verbal, moral, enfim. Isso aí. Francine, com relação a Guarapari, né? Os números, você já disse que houve um aumento de registros. Agora, o que é que pode ser feito efetivamente para diminuir esses casos, né? Essa questão do botão do pânico, por exemplo, já tem aqui em Guarapari? Olha, o botão do pânico, ele atende toda a Grande Vitória. Infelizmente, Guarapari ainda não foi agraciado. De acordo com as últimas reuniões que nós frequentamos, a intenção é que seja estendido para Guarapari, inclusive pela última reunião que foi feita, a intenção é colocar tornozeleiras nos agressores para aquelas vítimas que foram agraciadas pela medida protetiva de urgência. Quando ele estiver se aproximando da vítima, existe uma determinação, né? Na medida protetiva, o juiz determina que não se aproxime alguns metros. Quando verificar que ele está se aproximando da casa da vítima, essa tornozeleira ela faria algum tipo de som, algum alarme. Daria um sinal. Exatamente. E a polícia seria acionada. É importante porque vai inibir, né, que esse homem chegue perto da mulher e impedir que ele faça alguma coisa com ela. Exatamente. Certo, agora vamos deixar então um recado para as mulheres de Guarapari que de repente podem sofrer algum tipo de agressão, onde elas podem procurar a delegacia, tem algum telefone de contato? Olha, a Delegacia da Mulher, ela atende no Centro de Apoio à Mulher de Todas as Marias, ela fica na Rua Santo Antônio, na Rua da Rodoviária da Alvorada, ela no 2º pavimento, e o telefone é o 3261-5760. Vamos repetir o telefone? 3261-5760. Ok, vamos esperar então, né, que esses números diminuam, não o número de registro, mas sim o número de agressão à mulher, que a gente possa diminuir isso aí para que as mulheres sejam realmente felizes junto aos seus parceiros. Bom, obrigada Francine, obrigada também a Laura. A gente vai encerrar essa edição com mais música da Laura Jean, por favor. Vou tocar uma autoral, beleza? Ótimo, vamos embora. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, hein? Uma ótima noite para você e continue com a nossa programação. Sexta-feira eu me levanto, deixo a tristeza no canto, deixo a poeira no chão. Me arrumo o dia inteiro, esmalte e batom vermelho que é pra chamar a atenção. Pego um biquíni decotado, sandália de salto alto, eu não fico fácil não. Se já não está comigo, sou dona do meu umbigo, vou pra qualquer direção. Uai, você me judiou, judiou meu coração. Já chorei a noite inteira, de segunda, quinta-feira, sexta-feira não. Você me judiou, judiou meu coração.
Já chorei a noite inteira, de segunda, quinta-feira, sexta-feira não. Eu já chorei a noite inteira, de segunda, quinta-feira, sexta-feira não.